Então, na ação penal 503-6528, depoimento do delegado Márcio Adriano Anselmo. Senhor Márcio, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. A condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Nessa testemunha, da mesma forma que a anterior, considerando que houve desistência da defesa que arrolou a testemunha e adotando a interpretação mais benéfica e a defesa, eu passo então a palavra ao Ministério Público para perguntas. Delegado Márcio, boa tarde. Eu queria, por favor, que o senhor esclarecesse, prestasse alguns esclarecimentos em torno da apreensão daquele equipamento de escuta que foi encontrado, ou que teria sido encontrado na carceragem da Polícia Federal em março do ano passado. Né? Há uma dúvida bastante grande sobre o que efetivamente aconteceu e foi ouvida uma testemunha aqui, no início da tarde, que referiu que teria havido uma ordem de parte da direção da Polícia Federal aqui no Paraná para a instalação desse equipamento. Né? Então eu começo lhe perguntando se o senhor, em algum momento, deu essa ordem, o senhor esteve no controle da colocação dessa escuta e recebeu os áudios em algum momento, enfim. Bom, a testemunha que foi ouvida anteriormente era lotada em outro setor, eu não tinha qualquer relação hierárquica com ela, eu não teria como ter dado qualquer ordem nesse sentido para ela, sem um canal hierárquico nesse sentido. Agora, resumindo mais ou menos a história, eu me recordo mais ou menos no dia dos fatos, eu estava em Curitiba. Eu me lembro de alguma coisa, salvo engano, uma petição no EPROC, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente, dando conta que o senhor Alberto teria encontrado um aparelho que poderia ser um aparelho de escuta, alguma coisa, ou aparentemente um transmissor, ou era alguma coisa que estava conectada na energia elétrica. Eu não tenho relação com a custódia é uma situação administrativa. Eu lembro que eu fiquei sabendo disso. Salvo engano, eu não me recordo se eu fui ouvido na sindicância ou num inquérito posterior, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que só para esclarecer alguns pontos que ficaram meio que parece totalmente descabida essa situação, ou em relação ao que foi alegado. Eu não sei o que a testemunha anterior falou, mas eu sei, pelo menos eu ouvi algumas relações sobre o que ela teria dito na CPI, mas alguma coisa no sentido de que a escuta teria por objetivo captar as conversas entre o senhor Alberto e o senhor Paulo Roberto na cela onde eles estavam presos. Até para esclarecer, os dois nunca ficaram presos juntos. Eles ficavam presos, inclusive, em alas diferentes. Aí, salvo engano, falaram que o teor desses diálogos eram para ser eram para ser confrontados em interrogatórios. O senhor Alberto Youssef não foi ouvido. Ele foi ouvido uma vez na polícia, ficou em silêncio. E o senhor Paulo Roberto nunca foi ouvido em Curitiba até o acordo de colaboração, ele foi ouvido no Rio de Janeiro. Então tem algumas situações aí que não guardam muito nexo com o que foi dito. E outra coisa também, pelo menos pelo que eu ouvi, que a gente teoricamente acompanharia o que eles falavam na custódia, me parece estranho se tivesse esse acompanhamento, como que a gente demoraria isso? O senhor Alberto, salvo engano, teria encontrado o equipamento um final de mês, isso foi fotografado, foi levado para a perícia, foi feito ata notarial e etc. Isso durou mais ou menos um lapso de uma semana. E se ele estava sendo ouvido, como que a gente não teria percebido que ele tinha desligado ou que o suposto equipamento teria parado de funcionar? Mais ou menos é o que eu lembro aí desses fatos. Tá. O senhor sabe qual é a cela que o preso Alberto Youssef foi colocado logo ao chegar? Perdão, se o senhor puder pelo menos descrever como é a carceragem, como são essas duas alas. Bom, a carceragem são duas alas separadas com uma parede, grades de um lado, parede, grades de outro. Pelo que eu me recordo, isso tem documentado a divisão de que preso que ia para cada... O serviço de custódia tem um registro de que preso que fica em qual cela. Eu não me recordo, se eu não me engano, parece que o senhor Alberto Youssef ficava numa cela do lado, a hora que você entra na custódia, do lado esquerdo,
e o Paulo Roberto. Eu sei que eram alas diferentes, e o Paulo Roberto numa cela do lado direito, que eles nunca ficaram na mesma cela. E elas são divididas com uma parede. E o senhor recebeu, em algum momento, uma pendrive, um CD-R ou alguma coisa do gênero com esse? Não, desconheço. E o senhor tem conhecimento de alguma pressão, alguma constrangimento que tenha sido feito em relação a alguns agentes ou delegados que não participaram da Operação Lava Jato, de alguma situação de opressão em relação a alguns agentes que teriam interesse em conduzir essa investigação de forma diversa? Senhor? Desconheço. Até voltando sobre a situação da testemunha anterior, ele nunca teve nenhuma participação direta na Operação Lava Jato. O que ele fazia por estar na área de inteligência, ocasionalmente ele fazia algum levantamento de local, confirmar endereço de algum alvo, algumas coisas nesse sentido. Então, o único contato que às vezes eu mantinha com ele, na verdade não era nem eu que demandava isso diretamente a ele, era pelo setor, e às vezes o que acontecia era ele mandar um memorando encaminhando por exemplo, um levantamento ou uma confirmação de endereço, alguma coisa nesse sentido. Mas eu nunca tive, ele nunca teve diretamente vinculado à Operação Lava Jato, porque ele era lotado no NIP e ocasionalmente fazia diligências de levantamento, diligências mais sensíveis, salvo engano, acho que foi ele até que confirmou a residência do Sr. Alberto Youssef, alguma coisa assim. Tá. E quanto ao equipamento, o senhor chegou em algum momento a examinar ele? Não tenho conhecimento técnico sobre esse tipo de equipamento. Eu lembro que eu vi foto. Tá. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigado. O assento de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Os defensores têm perguntas? Sem perguntas. Um esclarecimento do juízo. Oi? Tem? Então, Um microfone só, doutor, por gentileza. Bem, Excelência, o foco da defesa agora se desloca para outro ponto a que se relaciona o depoente Márcio Adriano Anselmo, delegado de Polícia Federal. A indagação, delegado Márcio, é no sentido de saber se no ano de 2013, se o senhor já integrava a força-tarefa que trabalhava no âmbito da Operação Lava Jato. Bom, na verdade não existia força-tarefa. Eu era lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e presidia a investigação originária ali do feito, ou pelo menos o período ali a partir de, salvo engano, janeiro de 2013, alguma coisa assim. Se o senhor participou da fase da Operação Lava Jato, que na época se denominou de Operação Bidoni? Sim, eu presidia a investigação. O senhor reconheceria o procedimento, o processo número 50-26387, como sendo o que consubstanciou essa fase Bidoni da Operação Lava Jato? Olha, por número, não sei dizer, doutor. Eu sei que foi dado o nome de Bidoni ao desmembramento para apuração da conduta do senhor Alberto Youssef. O senhor lembra de haver subscrito relatórios em que afirmou que essa operação correspondeu exatamente ao inquérito mãe que deu origem à ação penal de que, ora, nós cuidamos? Bom, eu presidi um inquérito que apurava a atuação do senhor Alberto Youssef como um operador no mercado paralelo de câmbio. Depois disso, salvo engano, essa ação penal é originária de um inquérito que é conduzido pelo delegado Mauat. Não tenho qualquer relação com o inquérito que apura as circunstâncias ou a situação ali relacionadas à Odebrecht. O senhor tem conhecimento de que o juízo, expressamente, ao receber a denúncia do caso concreto, refere como origem desta ação penal exatamente este procedimento a que o senhor acaba de se referir? Não tenho conhecimento. Muito obrigado. Prosseguindo, no âmbito da denominada Operação Bidoni, o senhor realizou diligências diretamente no exterior relativamente à quebra de dados relacionados a mensagens BBM, ou BlackBerry Messenger?
Não, nunca realizei qualquer diligência no exterior. Bom, o que o senhor considera diligência no exterior, mas nunca tive qualquer ato. A minha função no BlackBerry era, a partir do momento que eu recebia a ordem, eu encaminhava para um e-mail que era um e-mail padrão da Diretoria de Combate ao Crime Organizado, e de lá era instrumentalizado junto à RIM para que fosse feita a interceptação. Eu nunca tive acesso a esse processo, a como se dava tecnicamente esse procedimento. O senhor sabe se, para a adoção desse processo de quebra de informações no exterior, os senhores utilizaram o Tratado Internacional de Cooperação existente entre Brasil e Canadá? Bom, que eu saiba não, doutor. Era uma interceptação que ocorria de alvos aqui no Brasil, terminais utilizados aqui no Brasil. Não foi utilizada a cooperação internacional nesse sentido via Tratado de Cooperação ou via Autoridade Central. E por via de carta rogatória, para obtenção dessas informações no exterior, que propiciavam a quebra dessas mensagens ou a interceptação delas aqui no Brasil, o senhor sabe se foi utilizada a carta rogatória? Se foi... Não. O senhor reconheceria esse documento que integra os autos eletrônicos de interceptação telefônica e telemática número 5026-387, que seria o da Operação Bidone, em que consta um documento dirigido ao senhor pelo senhor Andrew May, da Public Safety Operations, da RIM, Research in Motion, BlackBerry. Nesse documento consta expressamente que a interceptação das mensagens do BlackBerry na relação Brasil-Canadá teria sido determinada diretamente pelo senhor. Aqui consta, o senhor fala inglês? Sim, pelo menos o básico. Research in Motion, RIM, acknowledges receipt of your intercept order dated October 2nd, 2013. Please find attached the results of a search for information in accordance with your request. This report contains information that is derived from subscriber records and other data in computer system that are used in the usual and ordinary course of business by Research in Motion. O documento está dizendo que o senhor determinou diretamente a interceptação de dados contidos no banco de informações relativamente aos subscritores do BlackBerry Messenger no Canadá. Está subscrito por Andrew May. O senhor reconhece esse documento como tendo sido dirigido ao senhor? Ele se parece com e-mails que eu recebi. Não sei, não posso dizer que é exatamente algum que eu tenha recebido, mas me recordo de ser parecido. Mas, esclarecendo, eu não determinava nada. Eu simplesmente pegava uma ordem judicial e encaminhava via e-mail, preenchia um formulário, encaminhava essa ordem judicial para um setor da Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que instrumentalizava a implementação dessa interceptação. O senhor sabe dizer onde se encontra essa ordem judicial? Porque o expediente diz que o senhor diretamente determinou a interceptação junto ao Canadá. Doutor, aí está nos autos, né? Sim, desculpe, as decisões judiciais de interceptação telemática estão nos autos. Mas esta decisão específica se refere ao e-mail não existe nos autos. Se Vossa Excelência puder indicar a defesa, eu agradeceria. Não tá, o senhor não está lendo? Não. Esta é um documento, Excelência, remetido pela Public Safety Operations. E se encontra onde esse documento? Se encontra nos autos do processo correlacionado. Então está nos autos. Sim, mas o que eu estou indagando é se ele determinou diretamente a interceptação. Não, o que eu estou dizendo é que nos autos existem as decisões judiciais decretando a interceptação. Mas não existe decisão judicial. Não existe decisão judicial? Esta aqui não. Se Vossa Excelência souber, por favor, ajude a defesa, porque nós não encontramos. As decisões judiciais estão nos autos, doutor, desculpe. Basta olhar lá. De interceptação telemática do BlackBerry, a defesa está alegando que não existe a decisão judicial? Estou dizendo, este caso aqui não. O senhor pode dizer se essa ordem específica que o senhor expediu para o Canadá, se ela foi oriunda de uma decisão proferida pelo Dr. Moro? Bom, eu nunca ordenei nada, eu simplesmente encaminhava decisões ou ofícios deferindo a interceptação
preenchia o formulário, encaminhava com cópia da ordem do ofício judicial e encaminhava para o setor responsável na Diretoria de Combate ao Crime Organizado. Eu nunca determinei interceptação nenhuma, até porque eu não teria competência para isso. O senhor conheceu, nessas relações travadas com a empresa do Canadá, um senhor chamado João Stricker, Não. que seria o representante da BlackBerry para a América Latina? Não conheço. Nunca mantive qualquer contato direto com qualquer representante da BlackBerry aqui no Brasil ou no exterior. Nesse mesmo contexto, o senhor conheceu o senhor John McNally? Não. No mesmo contexto, o senhor conheceu o John Chen? Não. O senhor saberia dizer se existia um acordo direto de colaboração entre a Polícia Federal e a RIM no Canadá para o oferecimento dos dados sigilosos da BlackBerry Messenger lá existentes? Não sei se eu poderia chamar de acordo, mas existiam tratativas, ou não sei como que isso é consubstanciado, porque isso era uma questão técnica resolvida por Brasília, mas eu sabia que tinha alguma espécie, assim como é feito com Microsoft, com Google, por exemplo, de atendimento, ou um mecanismo para atendimento de ordens judiciais no Brasil. Agora, como isso foi consubstanciado, eu não sei. Exatamente o documento que consubstanciou isso. Eu sei que essas ordens eram encaminhadas e eram atendidas. Especificamente, para encerrar, Excelência, especificamente com relação a essa ordem que o senhor Andrew May disse haver sido expedida pelo senhor, o senhor recorda se ela estava suportada por uma decisão judicial ou pelo acordo que o senhor diz existir, mas que até hoje a defesa não encontrou nos autos? Bom, se eles implementaram alguma interceptação, foi encaminhado um ofício judicial para isso. Eu acredito que eles não iriam implementar uma interceptação sem uma ordem judicial para isso, até porque eu não teria competência para determinar uma interceptação. Os senhores Andrew May, João Stricker e John Chen e John McNally afirmam que não havia ordens judiciais nesses casos em que o senhor expediu diretamente a interceptação, a ordem de interceptação. Doutor, as ordens judiciais estão no processo, não é possível. O doutor está que questionando que não existem as ordens judiciais? Esta aqui se refere ao expediente. Doutor, é a forma que ele se reporta no expediente, doutor. Mas ao delegado. É uma interpretação, eles vão saber qual que é como chamam os atos judiciais aqui do Brasil. Agora, a interceptação foi autorizada, está no processo. Isso não é questão nem de negar testemunha, basta ver no processo. Não é? Mais alguma pergunta? Sim. Boa tarde, doutor Márcio Anselmo. Boa tarde. Doutor Márcio Anselmo, no decorrer das investigações, entre o ano de 2013 e 2014, o senhor investigou André Vargas, Luiz Argolo? Não, quem foi investigado foi Alberto Youssef, Nelma Penasso, inicialmente Carlos Habib Chater. Por favor, eu só queria, obviamente não é o momento de eu fazer perguntas, mas eu só não entendo qual é a relevância desse tipo de pergunta em relação aos réus que estão nestes autos. É muito simples, é só olhar a decisão que recebe a denúncia e a própria denúncia, a denúncia faz referência expressa ao procedimento do BlackBerry, como origem de toda a prova que está embasando a ação. Se não tem relevância para o Ministério Público, eu não sei porque consta na denúncia. É curioso que a defesa aqui arrolou uma testemunha e aí depois passou a não ter relevância na sua oitiva. A defesa de E agora questiona a respeito de outros réus, de outras ações. Eu não sei qual é o problema da defesa apurar a regularidade do procedimento. Se o procedimento foi correto, não há problema da defesa averiguar isso. Independentemente da ponderação do Ministério Público e serem essas questões de duvidosa relevância, como até esse juiz já conseguiu anteriormente quanto a esse ponto, eu vou permitir as perguntas. Muito obrigado, Excelência, pela sua compreensão. Então, o senhor investigou no decorrer das operações antes do ano de 2014, no início do ano de 2014, as pessoas de André Vargas e Luiz Argolo? Não, quem foi investigado inicialmente Carlos Habib Chater, e a partir de então, por interceptação do BlackBerry ou de outros telefone, etc., surgiram outros 3 operadores, Nelma Penasso,
Alberto Youssef e depois o Sr. Raul Henrique Strur. Nos relatórios da interceptação de BlackBerry, havia lá os codinomes, os nicknames, né? André Vargas e L.A., que depois veio as informações identificado como Luiz Argolo. Os senhores não tinham conhecimento que essas pessoas eram deputados federais? O nickname, você poderia colocar ou classificar qualquer coisa ali, eu poderia colocar o nome que eu quisesse, aquilo ali era um apelido, e os interlocutores ali não eram o objetivo da investigação. A investigação apurava as operações no mercado paralelo ali do senhor Alberto, do senhor Carlos Habib, do senhor Raul Strur e a senhora Nelma Kodama. Vocês nunca suspeitaram que essas pessoas poderiam ser os deputados federais? Não, senhor. Quando que vocês tiveram certeza de que esses nicknames eram dos deputados federais André Vargas e Luiz Argolo? O senhor poderia me especificar? Eu salvo engano, com relação ao André Vargas, eu acredito que tinham... Eu vou mudar a pergunta, doutor Márcio Anselmo. Em março de 2014 foi realizada a Operação Lava Jato. Em abril de 2014, início de abril de 2014, os senhores sabiam que essas pessoas esses nicknames eram de André Vargas e Luiz Argolo? Eu não me recordo de datas, eu sei que teve Eu não estou perguntando a data, eu estou perguntando por redor de abril de 2014. Salvo engano, foi identificado um cartão do senhor André Vargas no escritório do senhor Alberto Youssef, e acho que coincidiu o número de telefone, alguma coisa nesse sentido, pelo que eu me recordo. Com relação ao LA, eu não me recordo. Já tem em abril de 2014, os senhores investigavam esses deputados federais? Não, eles não eram investigados. Em maio de 2014, os senhores investigavam esses deputados federais? Não, eles não foram investigados, doutor. Em nenhum momento eles foram investigados, então? Não. Ok. Doutor Márcio Anselmo, voltando ao BlackBerry, como que o senhor operacionalizava os ofícios à BlackBerry? O senhor mandava para a DICOR, o senhor falou aqui, é isso? Isso. Quem era o seu contato na DICOR? Era um contato por e-mail, era rin@dpf, alguma coisa assim. Eu não me recordo, isso está no... O senhor não conversava com ninguém, né? Não. Não tinha nenhuma pessoa, nome, nada na DICOR? Eu me recordo de, no início, ter tirado algumas dúvidas, salvo engano, com o Sérgio, alguma coisa nesse sentido, mas a partir daí a comunicação era por e-mail, nunca tive nenhum contato pessoal, por exemplo. O senhor tem 3 depoimentos aqui, perante esse juízo, que o senhor fala que o senhor mantinha contato com o Sérgio. Por e-mail. Quando indagado com o senhor se a pessoa seria Sérgio Arruda, o senhor falava que era Sérgio Arruda. Doutor, isso já tem 2 anos, eu já nem... não faço mais interceptação. Eu vou repetir as questões, então, que o magistrado Sérgio Moro fez para outra testemunha. Essa operação foi a mais importante da tua vida? Digamos que foi uma operação de repercussão. Então é natural que o senhor lembre das coisas. Eu vou perguntar doutor, de novo. Esse tipo de afirmação é... Peço desculpas, Excelência. Ofensiva e inapropriada. É que Vossa Excelência fez a mesma... O senhor fez a mesma afirmativa para a testemunha anterior. Não. Excelência, só mais algumas perguntas, por favor. Então o senhor confirma que o senhor tratava com Sérgio Arruda na DICOR em Brasília? Eu acredito que seja Sérgio. Okay. Mas eu nunca tive contato pessoal com ele. Não, é só para lhe informar que o senhor Sérgio Arruda foi ouvido aqui também perante o juízo e disse que nunca conversou com o senhor e nem conhece o senhor. E que também nunca atuou no âmbito da Operação Lava Jato e é realmente o Sérgio Arruda lotado na DICOR. Ainda, gostaria de perguntar para o senhor o seguinte... O delegado antecessor que trabalhou com o senhor aqui, o doutor Igor, ele disse que é de praxe, quando há os procedimentos de investigação da Polícia Federal, que informações, seja de informantes ou então mesmo na questão ali da interceptação ambiental, sejam todas elas documentadas a partir de relatórios, termos circunstanciados. O senhor toma esse cuidado de fazer isso também? Sim, se é uma interceptação, ela tem que ser consubstanciada pelo menos o resultado num relatório. Então, todas as informações que o senhor recebe e recebeu nessa operação que foram julgadas relevantes para alguma medida, foram documentadas no inquérito policial. O senhor confirma isso? Foram apresentados. Sem exceção, não existiu nenhuma investigação, nenhuma informação que o senhor tenha recebido relevante que não tenha sido documentado e constado no inquérito policial. Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Mais alguma pergunta dos defensores? Um esclarecimento do juízo, assim, muito rápido. Não ficou claro, o senhor solicitou, em algum momento, a instalação de alguma escuta ambiental? Ou o senhor presenciou alguém da Polícia Federal solicitando a instalação de uma escuta ambiental na cela do senhor Alberto Youssef? Não.
em qualquer outra cela naquele período? Não, desconheço. Tive conhecimento depois, por intermédio de algum, salvo engano, advogado ou de pessoas que ficaram presas lá, que isso já tinham sido identificado no período anterior, até, salvo engano, anterior ao período que eu cheguei em Curitiba. Em relação a essa interceptação do BlackBerry, esse assunto veio à tona, o senhor tem conhecimento de alguma reclamação de alguma autoridade canadense? Não, Não houve alguma reclamação do ministro da Justiça do Canadá? desconheço. Só esclarecimentos. Então pode interromper.